acompanhado de gritos de "O diabo de alabastro! O diabo de alabastro está aqui!", o pânico se espalhou como uma praga e envolveu toda a cidade. As pessoas da cidade agora não eram tão turbulentas quanto antes, e algumas até tremiam de medo em suas próprias casas. Parece que a família de Belinda não tem uma boa reputação aqui. Leilin entrou na cidade, que desceu em estado de pânico e balançou a cabeça enquanto estava sem palavras. No segundo pensamento, porém, ele não ficou tão surpreso. Essas pessoas eram apenas ligeiramente mais fortes que os humanos normais, enquanto a família de Belinda tinha o número 5 da Alabaster Devilsnax em seus números. A enorme disparidade de forças levou a um desequilíbrio de poder e, nessa situação, Leilin ficaria mais surpresa se os residentes fossem bem tratados. "Diga-me, onde está o Vale Viteriver?" O carmesim nos olhos de Leilin piscou enquanto observava os dois que estavam tremendo de medo. "Revered mestre, não há nenhum vale nas proximidades." O camponês finalmente respondeu enquanto tremia. "Oh! Isso é verdade. Como eles saberiam daquele lugar?" Leilin entendeu um pouco. A base do Alabaster Devilsnax pode estar por perto, mas escondê-lo de humanos comuns era uma tarefa muito simples. Com base na localização, minha meta deve estar aqui. No entanto, há algum tipo de interferência e não consigo determinar a localização. Leilin acariciou seu queixo. Tinha que haver muitas formações de feitiços reforçados na base de uma família tão poderosa, isolando-os e impedindo-os de fazer o escutismo. Mesmo apenas a radiação que eles soltam inconscientemente poderia acumular para resultar em mudanças misteriosas no terreno. Era apenas isso. Por algum motivo, esses seres que pareciam seres humanos com testas escalonadas tinham uma resistência à radiação de alta energia que era maior até do que magos de baixa classificação, permitindo que sobrevivessem e se reproduzissem. Talvez a família Devil Alabaster as tenha movido aqui para explorá-las e pressioná-las. Já que está perto, eu definitivamente vou conseguir encontrá-lo. Sob o olhar reverente do camponês, o corpo de Leilin começou a flutuar. Em um piscar de olhos, ele apareceu acima da cidade, truiou em Alf Moon varrendo. Cada residente, cada mudança no terreno, até mesmo os insetos e micróbios nas rachaduras da cidade foram revelados na frente dele. Sua força da alma se expandiu, e o alcance de seu sentido estava se expandindo ainda mais. O sentimento do pináculo do poder, de ter controle sobre qualquer coisa. Isso pode fazer qualquer um se sentir intoxicado. Leilin se sentiu como um deus quando olhou para a cidade. Ele agora conhecia a área como a palma da sua mão, e ele seria capaz de levar todas as vidas no local com apenas um pensamento. Ele se sentiu bêbado com tal poder. Só com essa quantidade de poder posso lutar pela eternidade. Apenas a tortura e o sofrimento ilimitados aguardavam os que não tinham força. Somente compreendendo plenamente sua liberdade e imortalidade, Leilin alcançaria o objetivo de sua vida. Milímetro, achei. Leilin desceu com um flash de luz olhando para Sofia, que estava claramente desconfortável. "Sofia, nós vamos pegar sua irmã. Se nos encontrarmos com algum perigo, encontre algum lugar e se esconda. Não se importe comigo." "Entendido. Milímetro, eu vou ouvir, irmão." Ela sentiu obedientemente. Assim que Leilin e Sofia se afastaram, uma figura negra surgiu das sombras da cidade e se transformou na aparência anterior de Leilin. Ele se virou e vestiu um grande manto negro, desaparecendo entre a luz da manhã. Porque ele teve que executar alguns atos indescritíveis, Leilin usou um método que ele empregou antes, usando o AI-chip para controlar um clone de sombras para trazer Sofia embora. Ele estava preparado para fazer o seu movimento às escondidas. Arrastar Sofia provavelmente não despertaria as suspeitas de Belinda, e especialmente. Os olhos de Leilin brilharam com inteligência. Depois que ele passou pela névoa da força dos sonhos, o pequeno vale branco apareceu na frente de Leilin. "Milímetros. Há tão poucas pessoas aqui. Eu pensei que a família de Belinda seria enorme, mas há apenas dezenas de pessoas aqui. E cerca de metade deles são meio-sangues ou têm linhagens que ainda estão para amadurecer." Ao redor, havia vários caminhos sinuosos, com uma onda constante de energia dos sonhos sendo irradiada. Mais profundo era um conjunto de edifícios que estavam próximos. Era óbvio que este era o lugar onde a família de Belinda estava localizada.
Embora houvesse poucas pessoas, o vale estava cheio de vida. Os assobios e rosnados de grandes cobras soavam de tempos em tempos. Parece que eu cheguei em boa hora. Com uma varredura de sua força da alma, a maior parte do que estava no vale apareceu na frente dele. Alguns devilsnaques de alabastro que eram como pequenas colinas espalhadas em todas as direções, suas auras de vida agora mais fracas. Uma enorme batalha transformou a mansão real nas profundezas do vale em ruínas. No ar, Belinda estava rindo loucamente com manchas de sangue em todo o corpo, segurando um espelho antigo. Havia até algumas marcas óbvias de garras nos braços dela. Ela evidentemente pagou um preço enorme por isso. Na frente dela, um homem de meia idade, com cabelos prateados curtos e pupilas carmesim, parecia pronto para devorar tudo, seus olhos cheios de malícia. Ondulações terríveis no nível 5 fluíam de seu corpo, fazendo com que até o espaço ao redor estremecesse. Ainda assim, mesmo isso parecia uma tentativa de evitar provocá-la e causar mais danos. Os descendentes de alta patente da Snake Dovager podem tomar forma humana. Leylin não ficou muito surpreso com isso. Embora a antiga serpente gigante de Kemoen não tivesse essa habilidade, isso não significava que seria o mesmo para o Rank 5 Alabaster Devilsnack. Além disso, a serpente viúva e as cobras eram todas humanoides. Portanto, mesmo os descendentes do grande governante de todas as cobras não teriam nenhum problema em assumir a forma humana se tivessem força ou inteligência suficiente na linhagem sanguínea. Algumas tarefas eram mais convenientes com um corpo humano do que com uma serpente gigante, e o consumo de energia era obviamente muito menor. Foi assim que meio-sangues misturados com humanos foram formados. Se não, com o corpo dessas cobras gigantes, até mesmo descendentes de sangue misturado se transformariam em monstros com corpos tão grandes quanto as montanhas. Belinda, você se atreve a voltar e até mesmo cobiçar o maior tesouro de nossa família? O homem de meia-idade com cabelo curto prateado exclamou, a fúria em seus olhos quase capaz de reduzir Belinda a cinzas. No dia em que Sofia foi sequestrada, eu já reforçava as defesas, mas não esperava que você tivesse subornado até mesmo Lisa e secretamente obtido as chaves na sala secreta. Você ainda tem tantas flores intoxicantes de serpente. Belinda, por outro lado, riu descuidadamente. Eu não a subornei. Ela o traiu por vontade própria, pobre pai bobo. Seus métodos repugnantes para levar adiante a herança de linhagens a fim de ganhar o favor da cobra vêm há muito tempo causando fúria entre a família. Eu só acendi o fogo. Belinda observou o antigo espelho dela mãos, ódio nos olhos dela, eu poderia ter feito isso muito antes de sair de casa. No entanto, o olho do julgamento me ensinou a conquistar a ordem e não se envolver voluntariamente em vingança. Mas agora tudo mudou. Não há nada me impedindo. Dê-me o antigo espelho de sangue, e posso fingir que nada disso aconteceu. Se você não fizer isso, não é só você. Sua irmã Sofia também sofrerá as piores punições, assim como sua mãe fez. Um grande fantasma Devilsnack da Alabaster apareceu abruptamente enquanto ele falava, e um uivo furioso fez com que até mesmo a neblina vermelha ao redor se tornasse mais concentrada. Havia até sinais de um link para o Drenscape. Haha, mãe. A risada enlouquecida de Belinda acabou se tornando fria. Você não se qualifica para falar dela. Era como se ela tivesse sido acionada. A luz carmesim explodiu em suas mãos e o antigo espelho rangeu, incapaz de suportar a pressão. Não! A expressão do homem de meia-idade mudou imediatamente e ele fez o seu movimento. Uma assustadora mão vermelha apareceu e agarrou Belinda, mesmo quando um grande número de tentáculos vermelho escuros apareceu e se estendeu em direção ao espelho ao lado dela. Kiki! É uma pena, é tarde demais. A luz negra irrompeu de seu corpo, formando uma camada de armadura negra que bloqueava os tentáculos. Asterisco Clang. Clang. Asterisco fendas negras agora apareciam no antigo espelho em suas mãos, espalhando-se antes que explodisse. Asterisco Boom. Asterisco neste momento, Belinda foi jogada para trás pela mão vermelha grande, e a armadura preta em seu corpo foi quebrada em pedaços. Ela tossiu com a boca cheia de sangue, mas ainda parecia à vontade enquanto ria. No! Soaram rosnados enlouquecidos,
E o antigo espelho sanguíneo se transformou em um grande buraco negro quando os gritos de uma mulher soaram do meio. Espírito após espírito apareceu, todos se transformando em figuras multicolores que se dispersavam incessantemente. Tudo que foi deixado no final foi o som de um lamento distante, e o antigo espelho da linhagem desapareceu completamente. Você sabe o que você fez? Os músculos faciais do homem se contorceram. Com apenas mais um século. Com apenas mais um século, eu seria capaz de refinar a linhagem de nossa família ainda mais de tal forma que ela entre nas fileiras dos nobres de sangue puro. É tudo culpa sua. O poder sem forma foi enviado e Belinda foi arrastada para a frente do homem. Sem a antiga linhagem sanguínea agora ele não tinha reservas em agir. Na frente de sua força poderosa, até mesmo uma força total, Belinda não conseguiu resistir. Nem mesmo levando em consideração a exaustão de roubar o espelho, a descoberta e a perseguição causaram uma grande perda em sua força. Uma fera gigante sem forma no céu alargou a boca e mordeu. Asterisco caixa. Asterisco uma grande parte da carne e ossos de Belinda desapareceu, fazendo-a soltar um grunhido baixo.